Olá, mais um episódio do Trocas que Transformam da Lifelong Workers. Eu sou a Cassiana Buozzi, sou a fundadora desse movimento, mas ele não acontece sem tantas outras Lifelong Workers conosco. E hoje, inclusive, convidei uma pessoa muito especial. Ela é muito Lifelong Worker de natureza, ela é uma aprendiz eterna, ela fez transição de carreira, faz até hoje, ajuda muita gente. E a gente vai bater um papo aqui sobre a jornada do despertar da consciência. É muito legal essa jornada, não só que a Cris passou, mas que eu passei, que tantas pessoas passam. Ela é uma jornada evolutiva e a gente vai bater um papinho um pouco mais sobre isso aqui, combinado? Se você ainda não conhece a Lifelong Workers, eu aproveito para te dizer que o nosso propósito é a ressignificação do trabalho, da renda, como a gente olha para a renda, como a gente pensa aí na vida sobre ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, quanto que o nosso trabalho se conecta com o que a gente realmente sente que veio ao mundo fazer, e a ressignificação da vida de uma forma geral, onde falamos muito sobre a integralidade e essa questão de que não existe mais essa coisa de que somos uma pessoa no profissional, outra no pessoal, outra no social. Somos um ser integral, por natureza. E é em torno de tudo isso, todos os nossos trocas, tantos outros episódios aí. Fica o convite, se você não conhece o nosso canal, aproveita, se inscreva, se esse propósito fizer sentido para você, dá uma fuçadinha em tantos outros papos interessantes, tanto quanto esse, eu espero que seja. Cris, bem-vinda, cadê você? Olá. Ai, que alegria estar aqui com você, que joia, muito bom, adorei essa introdução, maravilhoso. Que bom! Gente, eu vou bater um papo aqui com a Cris, aonde volta e meia a gente fala, né, sobre essa questão de transição de carreira, não só porque passamos e não passamos só uma vez, sabemos que ainda vamos passar tantas outras, trabalhamos apoiando aí muitas pessoas nessa jornada, mas uma das coisas que a gente sempre fala é que poucos percebem que mudar de carreira simplesmente não basta. E isso acaba vindo muito aqui para as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, onde as pessoas pensam assim, ai, Cássia, ainda mais a gente que fala bastante de futuros, né? Futuro do trabalho, futuro da aprendizagem, futuro das relações. O pessoal fala assim, ai, quais são as profissões em alta, Cássia? Estou pensando aqui em mudar de carreira, o que vai pegar, o que não vai pegar? E a gente fala, bom, gente, tem muitas outras questões para serem pensadas antes da gente tomar a decisão aí desses novos rumos. Então, é um pouquinho em torno disso tudo que a gente vai falar. A gente defende aqui que a gente não precisa se sacrificar, né, para pertencer aí a um determinado grupo, seja esse grupo, você trabalhando hoje num sistema CLT, seja você empreendendo e buscando também se relacionar aí com seus pares, com seus parceiros, os fornecedores, os seus clientes. E então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas relações tóxicas, que de certa forma isso tem muito mais a ver com o despertar da consciência do que a gente imagina. E é isso. Então, se você aí está pensando numa transição de carreira, numa transição profissional, numa transição dos seus negócios por si só, não necessariamente da carreira ou profissional, mas entendendo que seus negócios precisam começar a ir por um outro caminho, e às vezes você não sabe nem explicar o porquê, mas você sente isso, esse é o papo para você, tá bom? E, então, apresentando aqui Cristiane Maziero, oficialmente com a gente, ela é inspiradora de líderes, né? E pegar aqui um pouquinho da mini bio dela. Gente, é só uma micro bio mesmo, porque a Cris é muito mais do que isso. Fica aí o convite para vocês conhecerem o LinkedIn dela, com o mesmo nome, Cristiane Maziero. É Cristiane Maziero no LinkedIn também, né, Cris? Sim, Cristiane Maziero. E no Insta, inspiradora de líderes? Isso mesmo, o Facebook, Alure Desenvolvimento Humano. Maravilhoso. E a Cris, gente, ela é formada em serviço social, ela é pós-graduada em psicologia transpessoal, SBDG, Barrett Value Center, e é neurocoaching também, né? E hoje trabalha bastante com mentorias aí. E uma frase que a define, eu acho maravilhoso isso, sempre gosto dessas frases, né? Que eu acho que abarcam aí muito mais dos nossos valores e quem somos do que essas nossas tags, esses nossos diplomas todos. Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante dessa linha. A Cris, ela é movida pela paixão de apoiar as pessoas na busca pelo propósito de vida e no trabalho. Ela atua como consultora, então, gestão da cultura organizacional, é mentora, como eu já falei, é coaching também, facilitadora de workshops.
e é palestrante há 20 anos já buscando inspirar aí lideranças e atuar de forma participativa com as equipes e empresas. Cris, para começar esse nosso tema, né? A jornada do despertar da consciência. Por que tendemos a demorar tanto para esse despertar da consciência, Cris? Porque muitas vezes a gente não está antenado ao nosso autoconhecimento, ao nosso olhar interior, né? A gente vai tomando ações fora de nós, a gente está olhando mais para fora do que para dentro. Então, em alguns momentos, nós precisamos parar e olhar e perceber em qual nível psicológico estamos. Né? Se eu estiver falando demais, você já vai me puxando para cá, porque eu adoro falar sobre esse assunto. Vai deixar. Eu acho muito interessante você trazer um pouquinho da sua história, Cris, do seu próprio despertar da consciência, que eu acho que isso... Tudo bem, a gente sabe que a sua história, a gente sempre fala isso, que cada história é muito particular. Mas acho que na sua história tem muitas coisas que nós podemos nos inspirar, o que acontece de forma análoga nas nossas vidas, para ter também esse despertar inicial aí. Conta um pouquinho para a gente. Não é tanto, o papo de hoje ele não é pautado nisso, mas eu acho que já dá um gostinho para a gente entender do que se trata esse despertar da consciência. Eu comecei como assistente social, me tornei uma modelo, fui cantora, depois vendedora de BMW, várias carreiras, né? Daí eu comecei a estudar novamente, me formei, virei assistente social, e nesse meio de campo eu fui construindo a minha vida. Casei, separei, depois eu me tornei uma consultora, depois de ter passado como executivo em grandes empresas, e me tornei aí uma consultora já há 20 anos, né? E esse despertar é sempre a busca pela ampliação da minha consciência, esse mergulho profundo dentro de mim mesma o tempo todo. E cada momento que eu percebia que eu dava um salto de nível de consciência, eu percebia também que eu mudei de carreira, né? Quanto mais eu me conhecia, mais eu dava um salto de nível de consciência. Opa, maravilhoso. E Cris, por que você acha que as pessoas, de uma forma geral, tendem a ter esse despertar aí da consciência a partir dos 35 anos? Eu tenho algumas hipóteses aqui das coisas que eu investigo, mas gostaria que você trouxesse aí um pouco da sua percepção sobre isso. O Jung já fala da individuação, o Richard Barrett ele fala dos estágios, né, de níveis psicológicos, e dos 30 até os 40, 45, dependendo da sua jornada, né, você tem esse despertar. Então, assim, é quando você começa a olhar para dentro de si e fala, bom, eu quero ser autêntica, eu quero ser eu mesma, eu quero viver a minha vida do jeito que eu acredito e não tanto querendo ser aceito por um grupo. Porque antes, né, até os 35, por aí, você preferia, ou a grande maioria das pessoas preferem ser aceitas por um grupo do que efetivamente ser autêntica. Falar o que pensa, o que sente, como quer viver, o jeito, mas o que será que fulano de tal vai pensar de mim? E o meu líder, e se eu falar isso, como que vai ser? Né? Graças a Deus, essa nova geração está vindo com uma forma diferente de pensar, um mindset diferente, mais plugado, mais olhando para o seu autoconhecimento, mais olhando para a sua autenticidade. Muito legal. Você sabe, das coisas que eu investigo aqui, e um dos livros assim que eu me pauto é sobre o Design Your Life, né, Your Work Life, que são de uns pesquisadores lá do MIT e tal, que estão muito, de Stanford, que estão muito relacionados com o Design Thinking aplicado também à nossa própria vida. Eles trazem numa obra deles, que não é uma pesquisa deles, mas é uma pesquisa também de alguns estudos que saíram lá de Stanford. E eu acho muito interessante quando eles explicam o que
detectaram aí nessa pesquisa? Que existe uma tendência muito grande de, exceto se as pessoas são artistas e artistas das mais variadas profissões, né? Mas a profissão, o trabalho da pessoa esteja muito relacionado com arte desde cedo, exceto esse grupo de pessoas, quase todas as outras profissões escolhidas pela grande maioria das pessoas são profissões que, para que você possa exercê-las, você depende muito de um ecossistema como um todo. Eu vou tentar simplificar aqui o que eles trazem. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui de marketing muito tempo, né? E trabalhei em grandes empresas, né, com marketing. Como é que, para eu me ver dentro do mundo do marketing e para entender do que de fato se trata trabalhar dentro do mundo do marketing, e lógico, nesse caso, escolhendo não empreender em marketing e sim ir para o mercado, que é a grande maioria das pessoas, a gente vê que acaba seguindo esse caminho, principalmente no início de carreira, né, no início da vida profissional, é o seguinte: precisou passar alguns anos de eu tendo experiência com todo esse ecossistema, com todas essas correlações do marketing, para eu entender não só como marketing funciona, mas eu me ver atuando com marketing. E a partir de alguns anos que eu começo a viver isso, é quando eu começo a compreender se de fato essa área, por exemplo, escolhida, faz mesmo sentido para mim ou não. Então, eles começam a trazer que os estudos vão demonstrando por que é muito comum na faixa dos 35 anos, que não é a única linha, tá, gente? Porque se a gente também for ver, por exemplo, pela própria antroposofia, né, a gente tem a história dos setênios. Então, geralmente com 35 tem uma virada de setênio, depois com 42 outra, e aí também vem para um outro olhar que, coincidentemente ou não, também pega um pouco nessa faixa etária, quando começa a bater essa coisa de, meu Deus, eu estou querendo transitar agora de carreira, de profissão, de negócio, e não vem de um lugar, assim, vem de uma coisa muito de dentro de nós, muito diferente do que talvez jamais eu tenha refletido antes ou sentido esse desejo, né? E aí eles explicam que, então, depois que você passou, ainda voltando para esse estudo, que depois que você já teve muitas experiências profissionais e se relacionando com todo esse ecossistema, isso faz parte de um processo, de uma jornada quase que de autoconhecimento, inclusive, que ela é algo totalmente vivida, ela não é pensada para ser isso. Mas a partir do momento que você vive e passa alguns anos nisso, você começa a perceber coisas que você se reconhece mais ou menos. E aí, mais ou menos nessa idade, é a hora que começa a bater, às vezes, eu não diria crise necessariamente, mas esse desejo de, meu Deus, eu estou começando a me despertar aqui para uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Então, é interessante ver que isso costuma mesmo acontecer entre os 35 e 40 anos para a grande maioria das pessoas. É óbvio que isso não é uma regra, né, gente? Mas aí, até trazendo com o que você já estava trazendo, Cris, antes de eu também trazer aí a questão desses estudos, pelo que diz aí desse estudo de Stanford, né? A gente falou de autenticidade, e eu te pergunto, assumir a autenticidade, a gente vê que tem uma tendência, principalmente para gerações nascidas pelo menos antes de 1990, digamos assim, a gente ainda tem muita vergonha de ser como a gente é de fato, especialmente no ambiente profissional. A gente ainda tem muito medo do pré-julgamento, né? Então, eu queria que você falasse aí um pouquinho mais. O que você pensa sobre essa questão da autenticidade, especialmente para essa próxima década, quem sabe até para esse próximo século? Olha, eu posso compartilhar a minha experiência também, né? Segundo meu marido, ele disse que eu sempre fui sincerocida, ou seja, eu sempre fui eu mesma. Então, e se a gente for falar dos estilos, né, quem conhece o MBTI, eu sou uma ENFP, que assim, é quase que impossível uma ENFP ficar dentro de uma organização pela liberdade, pela criatividade, pela vontade de contribuir, né? Então, assim, pelo que eu me conheço, desde sempre eu fui muito autêntica, eu sempre trouxe as minhas inquietações, pensamentos, reflexões, e eu me lembro até de um líder que eu tive, por exemplo, numa multinacional alemã, e ele perguntou para todo mundo se a camisa que ele estava usando estava feia, é simples, né? Aí todo mundo, não, tá ótimo, não sei o quê, e eu olhei assim e fiquei quieta.
Aí ele falou assim, Cristiane, você é sincera, você vai falar o que você pensa. Eu falei assim, tá horrível. Se eu fosse você, eu trocaria, porque tá amassada, aqui tá não sei o quê. E fui dando detalhes do que tinha a blusa dele, né? E todo mundo assim, né? Como ela falou isso pro chefe, né? O chefe, né? E ele foi lá e trocou a camisa e falou, eu sabia que nela ela ia falar o que ela pensa realmente, então tá tudo tranquilo. O que eu vejo, por exemplo, essa nova geração, que ela fala o que pensa, né? Tem uma grande diferença de você falar o que você pensa por aquela pessoa mal educada, né? É ser autêntico, falar o que está no seu coração, com todo respeito, comprometimento com o meio ambiente, com as pessoas que estão ao seu lado. E eu vejo que a minha geração, que é a geração X, enfrentou um grande problema com isso. Então, assim, manter um emprego acima de tudo, mesmo que eu tenha que engolir sapos, não falar o que eu penso, não expor as minhas ideias e muito menos ser criativo, porque eu preciso olhar para o líder para ver se ele me autoriza falar, né? A questão da hierarquia é algo muito forte. Então, quem tentou desafiar isso no momento, eu acho que são tidos como rebeldes ou como pessoas que não ficaram muito tempo dentro das organizações. E eu, por exemplo, escolhi trabalhar com as empresas, eu achei muito importante, né? Tenho pessoas, amigas incríveis fazendo trabalhos maravilhosos dentro das organizações, ainda mais agora, né, que estão convidando os profissionais para falar o que pensam, para trazer criatividade. Como que eu vou ser criativo se eu não posso falar o que eu penso, se eu não posso ser autêntico, se eu não posso trazer aquilo que eu acho que é precioso, a minha ideia, né? Criar junto com a equipe, me conectar com as pessoas. Uhum. Então, se eu não posso ser autêntico, como que eu vou ser criativo? Como que eu vou inovar? Como que eu vou fazer a diferença? Ô, Cris, mas você sabe que quando a gente ainda fala desse despertar da consciência, eu fico aqui pensando, tudo isso que você fala, eu estou pensando porque eu já passei muito por isso e sei, né, de muitas pessoas assim como nós, que passaram por isso. Eu fico pensando o quanto, às vezes, na teoria, ou até um sentimento interno, a gente super concorda e sabe disso. Só que na hora de fato, partir para a ação, o nosso medo de não pertencer a um determinado grupo e o medo da exclusão, ele é tão maior que a gente, na verdade, acaba deixando isso aqui dentro, a gente... Opa, sabe, assim, parece que vem o balãozinho, assim, né? Que eu quero ser autêntica, só que não. Eu queria que você falasse um pouquinho, até por você, né, ter bastante experiência aí com a questão de coaching também. O que é essa coisa onde a gente começa a tomar... E isso é um despertar da consciência já? Entender que sim, eu quero ser autêntica, sim, eu quero ser autêntico. Isso não é ser rebelde, só que na hora H eu não consigo. E em que nível que a gente está aí de despertar de consciência falando desse tema que a gente está falando? Olha, aqui tem tudo a ver com o começo da nossa conversa, né? Da individuação. Individuação é justamente isso. Por exemplo, eu tenho atendido alguns líderes, alguns executivos que chegam nessa idade dos 35, 40 tal, e começam a se questionar. Mas eu tenho um emprego bom, eu tenho um cargo ótimo, eu ganho isso, eu tenho benefícios. Por que eu estou tão inquieto? Porque eu estou me perguntando tanto se eu quero ficar nessa empresa, porque lá atrás você moldou a sua carreira, mas moldou em cima do medo que você está dizendo, moldou em cima de uma hierarquia, moldou em cima de, será que eu vou falar o que agrada o meu chefe aqui, o meu líder, e eu não quero causar nenhum dano, eu não quero causar conflito entre as pessoas, eu quero ser aceito. Com 40 anos, você já fala assim, não, eu tenho que viver aquilo que eu sou. Eu preciso olhar para dentro de mim e tratar essa necessidade que eu tenho de expor as minhas ideias, de contribuir com este grupo, porque eu sei que eu posso dar mais, né? E aí você começa a competir. Não, mas agora eu já pertenço a uma empresa, eu já estou contratado, eu já sou líder. E aí você começa a verificar, bom, se eu for autêntico aqui, eu posso, nesse momento aqui, eu cedo um pouco mais aqui, eu vou... E aí eu vou criando esse cenário onde eu posso mesclar entre pertencimento e autenticidade, né? Mas
Como que eu consigo isso? Através do autoconhecimento. Não tem saída. Ou você busca isso dentro de você, ou você vai sofrer muito. Sim, Né? você sabe, até falando ainda dessa questão da transição das profissões aqui, transição de carreira, uma das perguntas que mais chegam aqui para mim também, né, uma vez que a gente sempre fala de futuros e tal, é assim, ai, Cassiana, mas eu estou vendo aqui no relatório de tendência, está dizendo que essas profissões aqui podem ser um grande momento para essa década, isso, aquilo e tal. Agora tem toda essa discussão de metaverso, por exemplo, né? Só um exemplo do que está começando a pipocar e já tem um monte de gente falando: olha, será que isso é uma possível profissão, isso, aquilo e tal? Eu falo, gente, eu sou super a favor de criarmos as nossas profissões. Tem até papo aqui com outros especialistas convidados que eu chamo para a gente falar sobre essa situação do cria a sua própria profissão daqui em diante, porque isso também vem muito de encontro com essa nossa autenticidade. Nunca teve contexto tão propício aí no mundo do trabalho, das organizações e dos negócios, para a gente também começar a partir para isso. Mas eu sempre me preocupo com quem acredita que para fazer essa transição de vida profissional, carreira, precisa estar atento só aos relatórios do que está em alta, do que está entrando em alta, do que está por vir, porque é muito isso. Se a própria pessoa não para fazer um exercício prévio de autoconhecimento, ela pode achar que ela, não estou feliz hoje com essa carreira, com essa empresa, com essa organização, com essa cultura, vou para essa daqui porque vou resolver. Não vai resolver, porque na verdade... Me perdoa. Desculpa. Eu fui convidada para dar uma palestra no multinacional sobre resiliência. Uhum. E o diretor entrou para falar comigo, junto com o RH e tal. E eu falei, eu posso ser eu mesma? Aí ele olhou e falou assim, hã? Eu falei, porque se eu vou falar de resiliência, eu tenho que falar daqui de dentro, né? Eu não posso falar de uma coisa que eu li num livro, eu tenho que falar sobre a minha experiência. E eu posso ser eu mesma? Ele deu risada e falou, por favor, seja você mesmo, 35 anos de idade. E é uma pessoa incrível, sabe? E eu falei, olha, já me apaixonei por você. E foi falando que eu estava apaixonada por ele, que não sei o quê. É lógico, no sentido figurado, mas eu fui extremamente autêntica desde o início. E nas palestras que eu faço, é justamente assim, né? É com esse nível de autenticidade. E o que eu estou percebendo, Cassiana, é que essa nova geração, que nem esse rapaz de 35 anos, que é um diretor de uma multinacional, é um talento incrível, super plugado, e assim, por favor, seja autêntica, fala o que você pensa, é isso que eu peço para minha equipe o tempo todo. Isso é incrível, e isso tem a ver um pouco com aquilo que a gente falou, né, Cris? Que tem que tomar muito cuidado. Se um ou outro ali vai optar por te ver como rebelde, isso é uma escolha do outro, né? Aí nesse Campolina colocou aqui para gente um comentário: a boa educação e gentileza cabem em todos os territórios. É exatamente isso, né? Tem como sermos autênticos. E isso também faz parte desse despertar de consciência, aonde a gente tem que também sustentar esse lugar de que quando a gente toma uma decisão consciente de sermos autênticos, que já está nesse caminhar do despertar da consciência, a gente também tem que relaxar, gente, um pouco com que os outros vão pensar sobre nós. Não está no nosso controle o que os outros vão pensar sobre nós, não é mesmo, Cris? E aí, gente, eu queria aproveitar, se você estiver curtindo esse papo, se esse papo todo tá legal, se esse papo todo faz sentido, deixa o seu like aí para a gente saber, para a gente trazer mais papos, tá bom? Nessa linha. E se não tiver ainda se inscrito no nosso canal, fica o convite aqui também para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos episódios aqui do nosso Trocas, combinado? Cris, ainda em relação a essa questão, né, do despertar da consciência, porque geralmente esperamos, isso a gente tem visto com uma proporção realmente de entristecer. Por que esperamos adoecer para só então despertarmos? Ao menos isso acontece com quase todo mundo, né? Pelo menos que a gente tem visto hoje em dia, em toda a jornada aí de transição de carreira, a grande maioria das pessoas precisa adoecer, seja corporalmente, né? Fisicamente falando ou mentalmente, enfim, tantos outros corpos sutis aí que a gente sabe, a gente acredita que existem, para ter esse despertar. Por que isso, Cris?
Olha, eu espero que você que esteja ouvindo a nós não precise disso. Eu precisei. Infelizmente, eu tive câncer, quase morri, mas eu trocava de mala no aeroporto, eu tinha 35 anos, e eu queria muito, sabe, ter carreira, ter um cargo, ter um salário legal, não tem nada de errado nisso, nada de errado. Mas a que custo, né? O quanto que você está disposto a dar da sua vida em troca disso tudo? Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, eu tenho uma amiga maravilhosa que ela tem um programa o tempo todo, ela está nas redes sociais, ela está falando, não sei o quê. E eu falei assim para essa pessoa que está trabalhando com marketing para mim, falei, olha, eu quero ter vida. Eu não quero ficar sábado, domingo, feriado, todos os dias, até tarde da noite, tarará. Porque logo que aconteceu a pandemia, foi isso que aconteceu. Muita gente entrou em burnout, temos muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com transtornos mentais, ansiedade e tudo mais, né? Por quê? Porque acredita que tem que ficar ligado o tempo todo. Eu entrei nessa vibe também, logo que aconteceu a pandemia, aí eu cheguei, tirei o pé do acelerador e falei, opa, pera lá, eu quero ter final de semana, eu quero andar de moto com meu marido, eu quero ir para a praia, eu quero respirar, eu quero meditar, eu quero ler um bom livro, sabe? Eu acho que assim, o trabalho, ele não pode ser sufocante. Por exemplo, eu tive coaches aqui que estavam em burnout terrível, porque era o primeiro, tinha que estar sempre sendo o primeiro nas avaliações, e uma cobrança, um controle, uma ansiedade, uma busca por algo que não sabe nem o que vai ser. Eu já passei por isso. Não vale a pena. Não vale a pena adoecer. Não vale a pena você perder uma parte do seu corpo, sabe? Então, respira, para. Se eu puder dar uma dica, para. Fala assim, opa, qual que é o meu propósito de vida? Sabe? O que eu estou invadindo da minha vida, das coisas que eu valorizo, que são importantes para mim, que eu estou sacrificando e estou adoecendo. Por quê? Para quê? O que eu quero com isso? Né? Essa pergunta é fundamental. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Super. E assim, Cris, a outra pergunta que eu tenho aqui para você, pessoal, quem estiver assistindo e tiver perguntas, tragam perguntas para nós, principalmente para a nossa convidada especial aqui hoje desse episódio, Cristiane Maziero. E, Cris, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como que a gente encontra, ao seu ver, né? Como que a gente encontra aí um caminho profissional relacionado com as nossas paixões e ainda pagando as nossas contas, Cris? Olha, eu posso dizer o seguinte: eu tenho que estar apaixonada por aquilo que eu faço. Eu sou apaixonada por pessoas, né? Então, assim, no meio da pandemia, teve uma escassez gigantesca de trabalho, principalmente para consultores, né? E aí eu falei assim para o meu marido, eu acho que eu vou fazer outra coisa, eu vou ser corretora de imóveis, eu vou, sei lá, não sei. Aí eu pensava, mas não tem nada a ver comigo, sabe? Eu sou apaixonada por pessoas, eu sou apaixonada pelo comportamento humano, eu sou apaixonada em apoiar as pessoas a enxergarem quem elas são de verdade. Porque a gente fica no automático e cego, a gente não consegue enxergar muitas vezes quem nós somos de verdade. As nossas virtudes, as nossas habilidades, a gente fica cego. E eu sou apaixonada por isso. Então, olha, se eu puder te dar uma dica, olha, veja aquilo que teu coração pulsa, sabe? Eu dei uma aula sexta-feira passada e eu desliguei aquilo, eu falei assim, uau, que delícia, que prazer enorme, muita gratidão por me ajudar a cumprir com o meu propósito de vida. Como que eu descubro o meu propósito de vida? Como que eu sei o meu propósito de vida? É de você olhar para o teu coração e ver aquilo que pulsa, sabe? Eu tenho tanto tesão por isso que eu faço que, puxa, outro dia mesmo eu fechei um pacote de trabalho, né, a gestão da cultura organizacional. Eu falei, olha, eu vou dar mais isso e mais isso e mais aquilo. Aí tinha um outro consultor, olha só, você não está me ouvindo aí não, tá? Aí o consultor que é parceiro meu falou assim, mas isso você não tinha colocado esse tanto de horas. Eu falei, o que importa é o trabalho bem feito. Eu vou estar tão apaixonada, tão envolvida ali fazendo o que eu estou fazendo, tá tudo certo, né?
Então é isso, quando você está no estado de flow, sabe? Que você não vê nem o tempo passar. Quando eu estou desenvolvendo um treinamento, quando eu estou desenvolvendo uma palestra, muitas vezes alguém fala assim: escuta, você não almoçou? Eu falei: não, mas ainda está cedo. São 2 horas da tarde. Eu falei assim: nossa, tudo isso eu nem vi passando, sabe? Eu estou tão envolvida ali, eu estou tão no estado de flow, e até recomendo vocês assistirem um filme da Disney que se chama Soul. É a coisa mais linda do mundo. E ele fala exatamente sobre isso, sobre propósito. Como que eu descubro o meu propósito? Quando eu estou em flow, quando eu estou, sabe, ali é o personagem tocando um piano, ele sai de si, e é assim que eu me sinto quando eu estou desenvolvendo um treinamento, quando eu estou desenvolvendo uma palestra, quando eu estou com um coach, quando eu estou com um mentor, um mentee, eu estou em estado de flow, sabe? As coisas Muito vão legal, Cris. é. Super. E como eu vivo isso também hoje, né? A questão do estado do flow. Primeiro, gente, é muito importante todo mundo entender que mesmo para estar em estado do flow, não é uma chave que a gente vira, lê um livro e tal. Do dia para o outro a gente entra em estado de flow. É um processo evolutivo, né? E é um processo em que a gente tem que se perceber o tempo inteiro. A gente tem Opa, peraí, só um minutinho. Nós temos que estar atentas aqui o tempo inteiro, cuidando para estarmos nesse estado de flow. Porque o estado de flow, muita gente às vezes acredita que é simplesmente um deixa a vida me levar, se joga, entra. A ideia do fluxo, né? Como se fosse o fluxo de um rio. Se joga aí no fluxo e deixa a vida te levar. Não. Tem sim um lugar de você se permitir a entrar nesse fluxo, até do ponto de vista energético, assim, e de confiar. Só que também é extremamente importante você saber para onde você está indo e por que você está indo. Porque para estar num flow realmente adequado, você também precisa dizer muitos nãos. Você precisa se livrar de muita coisa que não te faz mais sentido. Então, para isso, e dizer não é nem um pouco fácil, né, Cris? Vamos falar aí, o despertar da consciência, Cris, a dor do não, o luto do não. Me fala um pouco disso. Como que foi para você, Cris? Ou para você foi super tranquilo falar um não para um monte de coisa, para poder entrar nesse estado de flow que você fala? Até hoje é difícil, né? Falar não, muitas vezes. Porque assim, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que é como eu te disse, e às vezes eu preciso dizer não para um cliente, dizer não para um colaborador, né? Alguém que esteja comigo, um colega de trabalho da rede de relacionamentos que eu tenho e de profissionais. Muitas vezes é preciso dizer, colocar alguns limites, né? E, por exemplo, eu tenho uma mãe de 87 anos. Eu estou aprendendo muito a colocar limites com ela. E isso é um grande ensinamento para mim. Muitas vezes, você dizer não significa você escolher a si. Escolher a si, muitas vezes, é você olhar para o outro e falar assim: olha, sinto muito, mas este não é o meu momento. Meu momento agora é para mim, está reservado para mim. Eu vou ter que tomar cuidado comigo, eu tenho que ter autocuidado. Olhar para as minhas necessidades, saber dizer não, saber pedir, saber separar as coisas e fazer escolhas. Algumas escolhas são muito difíceis de tomar, né? Mas é importantíssimo você se colocar em primeiro lugar. Sim, sem dúvida. Estamos com alguns outros comentários aqui, pessoal. O pessoal que está comentando, muito legal. Vamos voltar a projetar na tela mais uma vez. A Inês está contando aqui que trabalhou com um líder que foi recebida no primeiro dia de trabalho com a seguinte recomendação: divirta-se! Aê! Palmas para criança! Isso por si só já é um grande exemplo, até para as lideranças, né? Muito legal. A Sandra também colocou aqui: a Cris é como um farol na escuridão, basta segui-la que dará tudo certo. Boa, Cris. Gente, a gente está chegando no final desse papo. Eu tenho duas perguntinhas finais aqui para a Cris. Se mais alguém quiser trazer, essa é a hora. Venham com a gente. Se estiver gostando desse papo, mais uma vez, deixo aqui um pedidinho, deixa o like aí para a gente saber que esse papo tá bacana, para a gente trazer mais conteúdos, né, nessa linha.
Para quem não conhece a Lifelong Workers, tem o nosso blog também, lifelongworkers.com. Estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, no Facebook também, além aqui do canal no YouTube, né? Se quiser, é só ativar o sininho aí para receber mais notificações dos nossos próximos episódios em torno da ressignificação do nosso trabalho, da nossa renda e da nossa vida de uma forma geral, tá bom? Cris, vamos lá, minha última pergunta e vamos ver se o pessoal manda mais alguma aqui neste momento ao vivo, mas eu queria saber, Cris, por que tudo isso que a gente está falando, essa coisa toda do despertar da consciência, da gente ouvir muito mais a nossa intuição, se conectar com as nossas paixões, por que tudo isso não é ensinado a todos nós desde a infância, Cris? Se tantos adultos hoje já... É isso que eu vivo pensando aqui. Se tanto adulto hoje já compreende essa questão, por que ainda é tão desafiador mudarmos o status quo de como a nossa formação, o desenvolvimento acontece desde a base? Por que tudo isso tem essa tendência desse estopim todo acontecer entre 30 e 45 anos de idade, né? Como, lógico, tem algumas exceções, mas a gente vê que está muito cravado aí como estopim do despertar da consciência nessa idade. Qual é o problema de mudarmos o status quo e trazermos isso como desenvolvimento desde a infância? Medo, né? Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade guiada pelo medo. Então, assim, um pai, e nós tivemos isso, né, lá atrás, você não, viu, Cassiano? Porque você está educando seu filho de uma forma diferente, graças a Deus, né? Assim como outras pessoas que eu conheço, que incentivam essa autenticidade desde criança, incentiva essa pessoa que está aparecendo, essa criança, né? A gente sabe que pais que são conscientes vão fazer uma diferença absurda na criação dos seus filhos, das crianças que estão à sua volta. É importante ter pais conscientes. Não adianta você falar assim, você pai e acabou, ficou grávida, mas quantas pessoas conscientes você conhece, Cassiana? Que estão despertas, que acordaram, porque eu costumo dizer que a gente ainda está dormindo. Nossa sociedade está dormindo. Pega uma série de vídeos, uma série de músicas. A gente vai olhar para a nossa sociedade como pessoas ainda, infelizmente, ainda impactadas pelo medo. Mas se eu for autêntico, se eu for eu mesmo, o que vai acontecer? Ainda nós estamos dormindo. Uhum. Precisa ter impulso maior das pessoas que estão despertas, porque, olha só, eu posso estar desperta por alguma coisa, mas eu não estou desperta 100%. Uhum. A Cassiana está desperta por algumas coisas, mas ela não está desperta 100%. Porque nós fomos criados com medo, receio de sermos nós mesmos, fomos criados no automatismo. As coisas vão se repetindo. Tem até um livro do Edgar Morin, né? Me fugiu agora, do Edgar Morin. Nossa, não é o inferno, são os outros. Já ele volta. Eu esqueci. Mas o Edgar Morin, ele fala muito isso, né? Do que a sociedade coloca como você tem que seguir determinados padrões. Você vai casar? Quando você vai casar? Precisa casar. Você casou. Aí quando você vai ter filho? Aí você tem o filho. Quando você vai ter o segundo filho? Sempre é uma cobrança. Sempre nessa... Mas eu não tenho filho, por que eu tenho que ter filho? Para que eu tenho que casar? Mas você casou, você teve 3 casamentos desfeitos, então você não pode. Então, assim, o julgamento sempre está por trás do medo de você ser diferente, de novo, né? Do pertencimento e da autenticidade. Eu posso ser eu mesmo ou não posso ser eu mesmo? Uhum. Eu tenho medo de não ser pertencente a esse grupo. Agora, eu estive na Austrália algum tempo atrás, em 2014, ainda sei que na escola eles têm matérias que falam sobre respeito ao ser humano, que convidam a criança a falar sobre consciência, sobre espiritualidade, né? Nos Estados Unidos, eu entrevistei uma amiga minha, ela é professora nos Estados Unidos, em Boston, e ela fala do sistema educacional lá,
como que é? Eles dividem salas com as crianças já. Ah, essa criança daqui, ela é muito boa para artes cênicas, aquela outra é muito boa para matemática, então vamos separar, e vamos juntar, e vamos contribuir, e vamos trabalhar em parceria. Aonde que aqui no Brasil isso acontece, né? Nós estávamos outro dia, né, Cassiana, falando sobre educação. Você falou da educação, que você tem um sonho de levar seu filho para estudar numa escola. Aonde mesmo? Em Bali, chama Green School. Pois é, por quê? Porque é completamente diferente de tudo que a gente vive, né? Então, assim, o despertar da consciência, primeiro, de novo, né? O autoconhecimento. Eu quero ser um bom pai, consciente, eu quero tratar meu filho de uma forma que ele vai ser um ser humano amado e saber que tudo que ele fizer com coração, ele está indo bem nessa jornada. Ah, não, mas ele vai ter que estudar, ele vai ter que ganhar um bom salário, ele vai ter que... Você já planejou a vida do seu filho, né? Você sabe, Cris, que você está falando tudo isso, me veio aqui mais algumas coisas também que eu estou refletindo, né? Queria compartilhar, mas só ler aqui o comentário da Paty, também da Patrícia, dizendo: amei, Cris, parabéns, a Inês, né? Dizendo o script tradicional ainda vigora, e quando a gente fala do despertar da consciência também tem muito qual é o nosso papel aqui individual, de cada um, de mudar esse status quo, porque indiscutivelmente o script tradicional ainda vigora, mas conheço, felizmente, cada vez mais pessoas que estão ajudando a criar novas narrativas, né? E aqui, Lifelong Workers, somos parte desse novo movimento aí de construir essas novas narrativas, mas, sem dúvida nenhuma, não é fácil, mas é super possível. Eu asseguro para vocês, a gente vem fazendo isso e se conectando cada vez mais com pessoas e movimentos que vêm mudando essas novas narrativas. E aí, Cris, até você tinha dito nessa questão dos pais, eu vejo muito a questão dos pais, mas como cada vez mais eu também entendo como, a gente estava falando um pouco da educação, porque isso não começa desde base, como a gente também é criado para essa ideia separatista em todos os sentidos. Às vezes eu fico pensando quantas pessoas que, inclusive, não são pais e não são mães, independente se foi por opção ou não, mas que não são pais e não são mães, biologicamente falando, ou mesmo por adoção, né, por uma escolha consciente nesse sentido, e que muitas vezes não se sentem responsáveis por contribuírem na educação de uma nova geração, do tipo, o filho não é meu, é do outro, é do fulano, é do ciclano, e a gente tem essa ideia separatista, quando, na verdade, sem perceber, mais cedo ou mais tarde, essa falta de desenvolvimento adequado que vem desde a base vai refletir para todos nós, porque somos interconectados, tudo está muito mais interrelacionado do que a gente imagina, né? Então, vou dar um exemplo. A pessoa pode pegar e falar assim, e se tiver dúvida em relação a isso, adoraria que trouxessem aqui, né? Mas um exemplo. Cassiana, mas como, por exemplo, aqui desse papo todo que a gente está falando, do despertar da consciência e de um ambiente de trabalho, principalmente, muito mais adequado para isso. Cassiana, mas se eu não tenho filho, por qualquer razão que seja, por que eu tenho que interferir na educação do meu vizinho, por exemplo? Não é interferir diretamente, né, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Você chegar lá e falar para pai e mãe que não está fazendo direito. Mas, de alguma coisa, tem sim uma corresponsabilidade da nossa sociedade como um todo. Porque mais cedo ou mais tarde, aquele garoto, aquela menina de 10 anos que é seu vizinho, sua vizinha, um dia vai estar no mercado de trabalho e talvez cruze com você no mercado de trabalho. E se você não ajudar desde o início a todas as pessoas, sendo seu filho ou não, a se entenderem cada vez mais com essa questão do despertar da consciência, de fazer boas escolhas profissionais para a sua vida, que te faça sentido, a gente continua de forma passiva, retroalimentando esse status quo doente, e a gente nem percebe também, sabe? Então, eu sempre fico pensando isso. Sim, pai e mãe têm muito a contribuir nesse desenvolvimento desde a infância, mas, na verdade, não é uma questão só de pai e mãe, é uma questão que afeta tudo e todos, e eu até peço que as pessoas comecem a investigar um pouco mais sobre esses reflexos que a gente nem percebe, que por conta da nossa passividade, em muitos aspectos, a gente acaba colhendo frutos não tão gostosos, não tão saborosos lá na frente, por conta de uma passividade da nossa parte também, né? Então, eu fui voluntária há 10 anos de um abrigo, né, para crianças.
Eu trazia as crianças para minha casa e tomava lição, eu estava junto. Eu não fui mãe, mas eu tive mais de 28 filhos aí por trazer para minha casa, né? Então, assim, eu tenho uma máxima: não adianta você falar e não fazer. A gente tem que falar e fazer aquilo que a gente defende e entende como propósito. Eu super concordo com o que você falou. E eu me empenho bastante, apesar de não ter tido filhos, em ser uma cidadã que contribui para a elevação de nível de consciência, que esse é o meu propósito. Sem dúvida. Contribuir para a elevação da consciência do ser humano, né? E sua rede de relacionamentos. Esse é o meu propósito de vida. Mas como que eu faço isso? Primeiro comigo. Primeiro, eu preciso estudar, eu preciso estar afinada, o meu instrumento tem que estar afinado para eu poder contribuir com o outro. Se eu não sou essa pessoa que sou genuína, né, na minha intenção, na minha inteireza, como que eu vou colaborar com o outro? Sim, como que eu vou levar consciência para o outro? Se eu não sou genuína comigo mesmo, se eu não sou inteira comigo, como que vai ser? Muito legal. Cris, eu tenho uma última pergunta para você, pessoal. Se vocês tiverem ainda uma última perguntinha para a Cris, essa é a hora. A minha pergunta final para você é: para quem está aqui assistindo, tudo isso que a gente bateu, esse papo maravilhoso até agora sobre o despertar da consciência, Cris, especialmente como isso se reflete aí no mundo organizacional, do trabalho, da sua profissão, dos seus negócios, né? Por onde começar esse despertar da jornada da consciência? Mas antes de você responder, Cris, só queria deixar o convite já para quem quiser acompanhar o próximo episódio do Trocas que Transformam. Estaremos aqui com o Eduardo Seidental, não sei se todos conhecem, lá o fundador da Rede Ubuntu, e falaremos sobre o tal do empreendedorismo. E a gente vai falar desses novos modelos de trabalhar, de se relacionar no mercado, onde não necessariamente é esse empreendedorismo voraz, que também nos adoece muitas vezes. Não é você também ter que pedir as contas no CLT para empreender. Enfim, vem para o papo, fica o convite, ativa o sininho aí. E é na semana que vem, no nosso horário regular aqui dos nossos trocas, tá bom? Mas depois fica gravado aí para quem quiser ver. E é isso, Cris. Então, para quem está assistindo, por onde eu começo o meu despertar da consciência? Ou, pelo menos, acelera um pouquinho mais isso. Olha para você, olha para dentro, perceba as suas ações, respira. De onde vem esse sentimento? De onde que está vindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Para quê? Na verdade, é para que eu estou sentindo isso? O que isso daqui engatinho, prensou em mim, sabe? Esses ganchos que chegam em mim do outro, não é que é do outro ou é meu. Se eu fiquei tão nervoso e irritado, é porque ecoou com o meu lado tóxico que eu preciso cuidar dentro de mim, né? Então, o que eu quero te convidar aqui é gerar consciência para si, parar de apontar o dedo para o outro, julgar, não, fulano tem que mudar, porque Beltrano... Não, primeiro é você. Primeiro é você. O que ele fala para mim está pegando em mim, mas por que será que está? O que está causando essa volúpia dentro de mim? Então, esse autoconhecimento é começar a se questionar a respeito dos sentimentos que você tem e para que você está julgando o outro que está ali do lado de fora e, na verdade, ele está ali do lado de fora espelhando o que você é, porque está te incomodando. Se está te incomodando é porque está espelhando. Né? Maravilhoso, é isso. Então, se está te espelhando, para pensar e fala assim, peraí, o que está acontecendo aqui? O meu sentimento está vindo da onde? Né? Então, começa dentro de você. Olha, observa, mas não se chicoteia, não. Sabe? Porque se você se chicotear, vai ficar muito difícil. Muito pior, sem dúvida. Respira, percebe, fala, eu errei agora, mas da outra eu vou acertar. Mas busca acertar de verdade. Isso aí, Cris, muito, muito bom. E ainda até queria complementar o que você trouxe com algo que eu sinto aqui, que é o seguinte: não basta simplesmente
fazer isso que você está dizendo, mas eu acho que a parte mais difícil é você tomar consciência quando isso está acontecendo. Esse, na verdade, porque até pensar nisso que a Cris falou, gente, é algo que a gente... Não, é isso. No fundo, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. E aí, na hora que a emoção bate, a gente descompensa, né? Então, o que eu queria só complementar com o que a Cris, trouxe é o quanto as meditações, o tal do mindfulness, né? Para quem já ouviu falar, nos ajuda bastante a reconhecer esses momentos no momento em que ele acontece. E não só essa consciência, que já é, sem dúvida, um despertar da consciência, né? De que, eu preciso, então, começar a fazer um pouco mais isso que a Cris falou. Só que na hora que a emoção está muito aflorada, é quando, infelizmente, a grande maioria das pessoas não percebe o que está acontecendo com as suas próprias emoções, com os seus próprios pensamentos, atropela e, às vezes, vai lembrar do recado da Cris, sabe quando? No dia seguinte vai falar, bem que a Cris tinha dito aquilo e eu não fiz nada daquilo. Então, a minha dica final é meditem, principalmente meditações também relacionadas com o que eles falam sobre a metacognição, que é você, de certa forma, exercitar, olhar os seus próprios pensamentos como um observador e não fazendo parte dos pensamentos. E isso nos ajuda drasticamente a colocar em prática isso que a Cris acabou de falar, tá bom? Então, essa é a minha diquinha de ouro. Cris, quer deixar algum recado final aqui? Quem tiver aí curtiu esse papo todo, fica o convite para deixar o like, fica o convite para compartilhar com quem você acha que faça sentido também ouvir esse papo todo. Super agradecer a todo mundo aqui que comentou, que entrou na troca com a gente. É disso que se tratam trocas que transformam, não são só as pessoas que estão aqui na telinha, né? Mas as pessoas que estão aí por trás da tela ajudando a fazer essa troca, realmente nos transformar de alguma forma. E é isso, Cris. Quer deixar um recado final aí para a gente fechar? Quero. Viva o presente. Viva o presente, porque no presente os pensamentos que estão lá no futuro ou que estão no passado não têm poder. Então, se você está no presente, você assume o protagonismo da sua própria história. Fica no aqui e agora. Um beijo para vocês. Muito Obrigada. Bom, pessoal. Beijo. Beijo. Obrigada por todos estarem aqui conosco até agora.